de uma lição passada, que são os primeiros versículos de João, capítulo 1. João capítulo 1 é um desses pilares da Bíblia, porque é uma amálgama que junta diversos elementos da revelação numa condensação, por um lado incrível literariamente, como tanta coisa cabe nesses versículos, mas mais do que ser uma façanha literária, de fato é um momento aqui na Bíblia de forte inspiração e de forte mensagem daquilo que é que Deus tem preparado para as pessoas. Tem preparado é uma expressão bem adequada para falar aqui do Evangelho de João, porque a gente vê, através desse Evangelho, que o preparo de Deus, na verdade, é uma coisa contínua. E nós vamos ver um pouquinho isso daqui a partir desses versículos. Vamos começar lendo, primeiramente, João de 1 a 18, que é a base desse estudo, e daí vamos elaborar em cima desse texto. Começa, portanto, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João, esse João, o João Batista, né? João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Maravilhoso texto, muito denso. Vamos olhá-lo um pouco, mas antes de olhar, vamos dar início com uma oração. Nelson, você oraria para a gente? Querido Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor, por esse dia que Tu nos deste, Senhor, esse maravilhoso dia. Agradecemos porque já estivemos Te louvando durante o culto, Senhor, e agora em escola dominical, onde vamos aprender mais da Tua Santa Palavra. Que Tu possa, Senhor Deus, abrir nossos corações e Teu Santo Espírito operar no nosso irmão para que nos traga uma mensagem que nos venha fortalecer e encorajar, Senhor. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus, ficamos agradecidos, Senhor. Amém. Amém. A gente tem aqui nesse texto, um texto famoso, João 1:1, no princípio era o Verbo.
a gente vai lendo esse texto e a gente vê pelo contexto que o verbo que ele se refere, e o verbo habitou entre nós, né? Então a gente percebe pelo esse contexto que, na verdade, João está se referindo o verbo a Jesus Cristo, a Jesus, uma pessoa, e chama de verbo, né? Em outras traduções, a gente vai ver no princípio era a palavra, é uma tradução talvez até mais comum. Verbo, palavra, vem do original grego, o logos. No princípio era o logos. Vamos olhar o logos daqui a pouco, mas antes de olhar o logos, vamos olhar o princípio, né? Esse evangelho de João começa no princípio. E quando fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então tem uma grande referência à pessoa de Deus aqui. Era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, estava no princípio com Deus. Tem uma redundância aqui. A redundância é o superlativo hebraico, né? A gente vê isso principalmente nos livros poéticos. Então tem uma redundância aqui que é para transformar isso num superlativo da essência única, né? Desde o princípio. E nesse princípio, todas as coisas foram feitas por ele, né? Que outro texto a gente pensa quando fala no princípio? Texto de Gênesis, né? É o texto mais intuitivo quando a gente pensa no princípio, é um dos textos mais fáceis da gente, um dos versículos mais fáceis da gente decorar na Bíblia, porque primeiro é como começa a Bíblia, né? Qualquer pessoa meio assim desinformada da Bíblia, se abrir na primeira página, a primeira coisa que vai ler, o que é? Gênesis 1:1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A verdade é uma frase maravilhosa para começar todo o plano de revelação de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. É ao mesmo tempo uma afirmação, mas também é uma base para tudo que vai acontecer na Bíblia. Nada na Bíblia acontece que seja fora desse escopo da criação. Tem coisas que acontecem nas dimensões celestiais, mas se estão na Bíblia porque elas dizem respeito à criação de Deus. E essa criação é de Deus. Deus criou. Então, tudo que acontece aqui acontece sobre a alçada de Deus. Essa é a reivindicação do texto de Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A gente vai ver que tem esse tema do princípio, é um tema importante. O nosso Evangelho de João começa com o princípio também, né? Não é o único. Veja só, o livro de Hebreus também começa com um princípio, né? Ele situa Jesus como a revelação maior de Deus, que já foi precedida com revelações menores, através de profetas, através da lei. Toda a elaboração do livro de Hebreus vai ser a partir desse prefácio, né? Mas Jesus não é simplesmente a expressão maior da revelação de Deus, é através pelo qual também fez o universo. Então veja aqui que nós temos o tema comum de João, também no livro de Hebreus. O próprio João, o apóstolo, né, e o evangelista, apóstolo e evangelista, também vai começar a sua primeira carta nos levando de novo nesse conceito do princípio, porque tudo começa como Deus começou. As bases do princípio explicam como é que nós estamos hoje. Como é que nós estamos hoje na discussão de João, especificamente com relação ao plano de Deus. Ao plano de Deus de trazer um propósito para todo o universo. Esse propósito já estava
declarado desde o princípio. O universo não é um evento aleatório, não é uma combinação de eventos aleatórios, mas é uma combinação da determinação de Deus que vem acontecendo desde o princípio. Então, o tema do princípio é um tema importante. Só para a gente fechar esse tema, é engraçado que observar que o princípio não é algo que passa desapercebido em qualquer outro evangelho. Como é que começa o evangelho de Marcos? Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Tem essa pequena introdução, e depois tem uma discussão daquela que a gente está acostumado a ver nos chamados evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, que é uma descrição dos vários eventos que foram acontecendo no ministério de Jesus, né? É interessante que no Evangelho de Marcos, a ótica que Marcos quis apresentar, Jesus não tem um princípio humano. Quem que é Jesus? A partir de Marcos 2 começa a dinâmica do ministério de Jesus, a partir de João Batista e depois o batismo de Jesus, e daí a partir disso o próprio ministério de Jesus. Então Jesus aparece sem um princípio humano, mas o Evangelho diz que tem um princípio, né? E qual o princípio que é esse? Se a gente lê o Evangelho, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É interessante ler o Evangelho de Marcos a partir da ótica que está proposta aqui no primeiro versículo, porque depois desse versículo vem uma sequência de perguntas em Marcos. Quem é esse? Quem é esse que só de tocar na orla do manto a pessoa já sai curada? Quem é esse que vira para uma pessoa que já morreu e fala levanta e a pessoa levanta? Quem é esse que no meio da tempestade domina as forças da natureza e acalma todas elas? Quem é esse que se atreve a praticar uma cura, portanto fazer um trabalho no dia de sábado? Quem é esse? Quem é esse? Os discípulos perguntam quem é esse, os fariseus perguntam quem é esse, a multidão pergunta quem é esse. E Marcos havia dito que esse é o Filho de Deus, e depois ele vai terminar na crucificação com o testemunho do centurião, que fala, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então tem uma ótica aqui, e o princípio dessa ótica é esse, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O próprio Lucas também faz uma referência a um princípio. Lucas 1:1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram que desde o princípio foram eles testemunhas oculares e ministros da palavra. Aqui também tem uma alusão ao princípio. O princípio da revelação de Jesus através do seu ministério. Esse é o princípio de Lucas. Então a gente vê uma certa praticidade de Lucas, muito condizente com o contexto de vida fraternal que Lucas vai mostrar. Vida fraternal essa que existe em Deus, né? Não é algo inerente ao ser humano, né? Paz na terra e boa vontade para com os homens, né? É Deus trazendo essa paz, Deus trazendo essa fraternidade, Deus trazendo os pastores que eram os mais humildes da sociedade de Israel para serem testemunhas do nascimento de Jesus. E assim vai. Mateus também tem um princípio, de uma maneira um pouco mais velada, que é a genealogia de Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da genealogia. É assim que Mateus começa o evangelho dele, né? Interessante começar um evangelho falando que é um livro da genealogia. E ele aponta para quem? Filho de Abraão, Isaque e Jacó.
claramente condizente com o tema que também Mateus vai elaborar ao longo do seu evangelho, né? Que ao trazer essa genealogia, situa Jesus no contexto da revelação de Deus, que começou com Abraão, na medida que Deus escolhe Abraão. Deus, portanto, escolheu Abraão, trabalhou com o povo de Israel ao longo de toda a sua história. Isso está exemplificado através da genealogia. Mas tem um ápice de toda essa revelação, que é Jesus. E Jesus dá sentido a tudo isso, que é uma maneira, que é algo muito eloquente que depois Mateus vai escrever, né? No próprio Sermão da Montanha, Jesus disse que não veio revogar, ele veio cumprir, né? Então essa genealogia aqui, esse princípio em Mateus, explica muito bem qual que é a ótica de Mateus. E da maneira como João foi escrito, claramente a ótica de João é uma ótica universal. Realmente João está posicionando a obra de Jesus frente ao universo. Aliás, essa é uma das razões, né, que, por exemplo, os gideões, quando vão distribuir uma mensagem da Bíblia, qual que é a mensagem mais condensada que eles escolhem? O Evangelho de João. Quando vai se fazer alguma evangelização aí, é muito comum usar algum texto de João. O mais famoso deles, João 3,16. Por quê? Por causa disso, por causa da tônica do Evangelho de João. É uma tônica universal. E essa tônica universal acaba sendo de imediata assimilação para quem quer que seja, mesmo quem não tenha o embasamento, o background da cultura judaica, da história da revelação no Antigo Testamento. Sem nada disso, a mensagem de João já ecoa, porque João fez esse posicionamento da obra de Jesus desde o princípio, mas o princípio de João é o princípio mais universal possível, porque é o princípio do universo. No princípio. Antes de falarmos um pouco mais do texto de João, é interessante falar que a Bíblia não coloca Jesus simplesmente como princípio, mas como fim. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? O prefácio de Apocalipse já aponta para esse versículo famoso que vai acontecer no final do livro de Apocalipse, do alfa e ômega, princípio e fim, quando fala que o livro é um livro para falar das coisas do fim, e é um livro da revelação de Jesus Cristo. A Jesus pertence o fim. A beleza do livro de Apocalipse é que o fim de Apocalipse é o fim dessa ordem tal qual conhecemos. Mas, ao mesmo tempo que aquele fim também é um outro começo, de novos céus e nova terra. No princípio era o verbo, diz a nossa tradução, e a gente comentava que uma tradução muito comum em outras versões de Bíblias, em outras traduções da Bíblia, né? No princípio era a palavra. A palavra em questão aí no seu original no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, né? E é uma palavra grega que é uma dessas que tem bastante significado, né? Do Logos vem a logia, né? Então, qualquer logia que a gente tenha nas esferas de estudo humano, né? A geologia, a histologia, fala alguma outra logia aí? Biologia, né? A patologia. Lá em casa tem 2 estudando patos. A Débora está fazendo medicina e está estudando patologia como dimensão do estudo, né, das doenças humanas. E o Joel, que gosta muito de patos, acho que ele estuda uma outra patologia. Mas, enfim, temos muitas logias aqui nas esferas de estudo humano, né?
a logia, tal como o sufixo nessas várias palavras, né, significa o estudo de, né? Então, é a busca do conhecimento nessa dimensão de estudo. A logos tem um sentido muito maior do que estudo de, né? Logos, na sua raiz, é uma palavra, mas é uma palavra, por exemplo, enunciada, portanto, um argumento. É uma palavra que ela faz parte de uma ação, de um propósito. Então, não é um substantivo, ou não é uma inscrição numa parede, mas é algo que está gerando um pensamento em movimento. Um argumento, portanto, né? Então, o logos poderia ser usado como a tese de um caso jurídico, por exemplo, né? Então, o logos é uma dessas palavras que tem um significado muito amplo, né? O reverendo Fernando comentava que, sob o ponto de vista filosófico da antiga filosofia grega, o mundo é o cosmos, né? O mundo natural é o cosmos. E o logos era o sustento, a ordem deste cosmos, né? Que hoje, talvez, de uma maneira mais científica, a gente descreveria como as leis básicas do universo, né, que descrevem o comportamento intraatômico, ou então o comportamento gravitacional, né? Essas leis básicas do universo, de uma maneira mais genérica, eram chamados do logos do universo, né? Então, o logos tinha um sentido filosófico, tinha um sentido prático, né? Mas logos é essa palavra, em última análise, ou na sua raiz mais fundamental. Então, na verdade, o que João está dizendo é que no princípio era essa palavra ativa. Nesse sentido, a tradução verbo talvez seja uma tradução até melhor do que simplesmente no princípio é a palavra, como a gente vê em várias Bíblias, porque é uma tradução que evoca mais esse sentido ativo da palavra, e não um sentido passivo da palavra. Porque isso combina muito bem com o que vai seguir aqui nessa discussão do verbo, em João capítulo 1, em que essa palavra realmente é muito ativa, a começar por estar com Deus e ter sido parte da criação desse universo. Esse é o Logos de João. Essa palavra, se a gente voltar agora no texto original de Gênesis, né, que João se refere, a gente vê o Logos aqui. Então, mais do que João tentando chamar Jesus de uma expressão filosófica, o que de fato era uma expressão filosófica que teria apelo aos gregos, né? Por isso que Paulo vai dizer que o evangelho é primeiro ao judeu, depois ao grego, né? Então, ela tinha um apelo ao grego, mas mais do que simplesmente ser uma universalização da mensagem ou da pessoa de Jesus, esse Logos aqui, ele volta às mais primeiras bases da revelação da Bíblia. Então, não podia ter palavra mais bíblica aqui para caracterizar quem era Jesus. E se a gente olhar lá em Gênesis, né, o que Deus faz no começo de tudo? Disse Deus. Então, tem aqui uma expressão no original de Gênesis, falando claramente que a criação de Deus não acontece de uma maneira, vamos chamar, cognitiva. Acontece de uma maneira expressada. Começa com disse Deus, haja luz e houve luz. E o que mais? Como é que Deus criou as estrelas no céu? Dizendo, né? Como é que Ele criou as plantas, os animais? Dizendo. Se você olhar aqui em Gênesis 1, cada etapa da criação tem um certo refrão, né? Então, Deus vai dizendo, versículo 9 aqui, pegando aqui aleatoriamente, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus
num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. Então Deus não simplesmente cria, Deus cria dizendo. Está entendendo o que João está querendo dizer? Que no princípio era o verbo? E 24, disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, assim por diante, né? O que Deus fez? Disse novamente. Aí vem o cume de toda a criação, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então veja que o verbo que João descreve foi agente da criação do homem. Antes dele se encarnar, ele foi o agente daquilo que seria a sua encarnação, ou seja, a pessoa humana. Esse é o verbo. Precede qualquer discussão da natureza do universo, da natureza do ser humano, da natureza da queda. Tudo isso é precedido pela fala de Deus. E enquanto Deus não fala, as coisas não acontecem. Então tem uma fala ativa, tem um logos aqui em Gênesis. E esse logos estava com Deus, e esse logos era Deus. Veja no versículo 26, um comentário aqui, né? Que disse: Deus façamos, né? Nós estamos aqui na pessoa do plural, remetendo ao nome de Deus, é o nome Elohim. Elohim, o In, que nem Elohim, serafim, né? O In é o plural no hebraico, né? Então, é um Deus com pluralidade, não é um Deus pluralístico, mas com pluralidade. Esse Elohim, que depois se chama de Jeová, na revelação a Moisés, né? Ele tem essa pluralidade em si mesmo, mas ele reivindica: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus, o Jeová vosso Deus, é o único Deus. Então não tem pluralismo aqui. Então esse é um mistério que já está descrito na criação do homem, esse mistério que depois vai ser elaborado por João, que o verbo era Deus e estava com Deus, né? O Logos, ele tem também outros fundamentos, né? Essa logia, que é o estudo de, o conhecimento aprofundado de, né? Ele encontra também um paralelo, né, na descrição da sabedoria de Provérbios. O que são Provérbios? O que é o livro de Provérbios? Para que serve o livro de Provérbios? Se a gente for usar a mesma técnica que a gente usou nos Evangelhos, basta olhar lá no comecinho do livro de Provérbios, a gente vai ver o que é o livro de Provérbios e para que ele serve. Então, se você olhar lá nos primeiros versículos, diz lá que é para obter, Provérbios 1:3. Estou lendo, o texto é todo de 1 a 7, né? Mas é para obter o ensino do bom proceder, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. E assim vai. Quer dizer, o livro de Provérbios, ele tem um objetivo aqui muito claro, a atender o nosso cotidiano. Esse é Provérbios. Então, como é que ele vai sugerir o bom cotidiano para todos nós? Exaltando a sabedoria da nossa atuação no cotidiano. Vai se falar de várias situações do cotidiano do ser humano aqui no livro de Provérbios, e essas situações são analisadas sobre a ótica da sabedoria. Mas que sabedoria é essa? Como é que a gente sabe que essa sabedoria é sábia, né? Quem que dá alicerce para a sabedoria de Provérbios? Deus. E essa sabedoria, diz lá o Provérbios capítulo 8, né? O 8 tem um texto inteiro sobre a sabedoria e apontando para a eternidade.
Provérbios 8, 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, ou seja, antes da criação, já havia a sabedoria de Deus. Então, as bases desse cotidiano aqui de Provérbios é uma sabedoria eterna, uma sabedoria que precede toda a criação. E é esse tema da sabedoria de Deus, maior do que todo o conhecimento acumulado da humanidade, que é o tema básico de Coríntios. Quando Paulo também vai abrir a sua carta de Coríntios, né? Qual o propósito da carta de Coríntios? É trazer a unidade da igreja de Corinto ao redor de algo que para alguns é escândalo, que é a crucificação de Jesus. Então, você é um judeu e aí eu vim falar para você, escuta, você tem um Salvador. Ele é um que circulou para lá e conseguiu irritar todos os fariseus, principalmente aqueles membros do Sinédrio, de tal forma que eles convenceram o governador romano a crucificar Jesus, e lá ele foi crucificado, um pouco antes da Páscoa, para não contaminar a Páscoa. Esse é o seu Salvador. Aí o que o judeu falaria? Você está louco. Aí você vai falar para um grego, isso daí inclusive tem um registro desse tipo em Atos 17, Paulo discursando apenas para gregos, né? E ele fala, olha, eu venho aqui falar de um ser humano em particular, mas esse que foi exaltado por Deus, de forma que ele veio até mesmo a ressurgir de entre os mortos. Aí, o que falam os gregos? Você está louco. Então é escândalo para uns, loucura para outros, mas para nós que cremos, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E aí ele vai falar que isso que a gente chama de loucura, os judeus chamariam de loucura, a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer sabedoria dos homens. Né? Mas sábia por quê? Porque ela precede, é uma sabedoria que antecede. Então veja também essa noção do logos, do propósito de Deus em ação desde os primórdios. Então no princípio era o verbo. A maravilha do texto de João é que isso não é uma discussão do universo, e a gente, como seres humanos, a gente vive no universo, mas aonde que a gente vive realmente? A gente vive em Campinas, na nossa casa, vem até aqui a igreja, né? Então o nosso ponto de observação do universo é limitado pelo aquilo que os nossos sentidos e o nosso cotidiano nos traz, né? De forma que, quando a gente fala a palavra universo, o que vem à sua mente? Vem uma coisa um pouco mais abstrata, né? Mas Jesus não é uma abstração. O verbo se fez carne. Então, todo esse poder criador, toda essa decisão de Deus posta em atividade, esteve com nós na forma de um ser humano, habitou entre nós. Essa palavra habitar, né, o reverendo Fernando já fez algumas pregações interessantes sobre esse termo habitar, né, que não é um termo tão comum nos evangelhos. Jesus habitou entre nós, né, e que a melhor palavra que traduziria esse habitou aqui seria a habitação do tipo tabernáculo, né, ou seja, uma tenda provisória. Então Jesus tabernaculou entre nós, já realçando que a existência de Jesus entre nós como o verbo que se fez carne é uma existência, ia ser uma existência efêmera, mas apontava para quê? Para uma glória. Habitou entre nós cheio de graça, verdade, e vimos a sua glória. Se você parar e ver o que está escrito nesse versículo, tem muita coisa escrita nesse versículo. Glória como unigênito do Pai. Né? Então, o mesmo poder
que é abstrato é muito real na nossa vida, né? Tem o caso de Natanael, que depois vai ser um objeto de um estudo aí para frente, né? Mas é um caso interessante para a gente realçar, né? Nesse momento, ao falar da pessoa, a pessoa desse verbo de Deus, né? A história de Natanael acontece ainda aqui no começo do livro de João. Se você ver depois desse texto de 1 a 18, que é um prólogo meio que conceitual, chamemos assim, João parte a descrever o cotidiano de Jesus, a começar pelo encontro com João Batista e depois a agremiação de discípulos, né? E é interessante como a descrição que segue é uma descrição muito pessoal. Fala de Jesus andando, conhecendo as pessoas conhecendo, né? É suave até, né? Não existe assim uma reivindicação de Jesus. Eu sou o verbo, eu vim aqui para trazer a luz aos homens, não tem nada disso. João Batista vê Jesus passando e avisa para alguns discípulos, né? Vendo Jesus passar, 1,36, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. 2 discípulos de João Batista ouviram isso e ficaram intrigados. Aí vem um ponto interessante da pessoa de João Batista, né? João Batista, como ele vai dizer depois, convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista não tinha problema nenhum em perder entre aspas, né? Perder alguns discípulos para que Jesus ganhasse alguns discípulos, né? Então, o que João Batista faz? De certa forma, ele avisa aos discípulos: prestem atenção em Jesus. E foi assim que aconteceu. Esses 2 aí que eram discípulos de João Batista ficaram intrigados e foram lá ver o que Jesus estava fazendo. E Jesus eventualmente se vira e fala assim: o que vocês estão procurando? E eles dizem o quê? Rabi, que quer dizer mestre, né? Já comentamos aqui outra ocasião, né? Existe muita descrição de Jesus como Rabi nos evangelhos, né? Apesar de ser algo elogioso, né? O próprio Nicodemos vai chamar Jesus de Rabi, também era algo limitante. Eles estão chamando Jesus de mestre, eles estão negando Jesus como o verbo que estava com Deus e o verbo que era Deus. Não era uma negação ativa, né? Era uma negação passiva, do tipo assim: eu não poderia dizer Senhor, Criador do Universo, porque nenhum daqueles que estavam conhecendo Jesus pela primeira vez teriam qualquer elemento para poder chegar a essa conclusão. Seria razoável, da maneira como esses discípulos são anonimizados, até pressupor que um deles fosse o próprio João, porque João toma esse cuidado, né? O discípulo João, ele é muito anonimizado aqui no Evangelho de João. E eles perguntam então para o mestre: Mestre, onde assistes? O que você anda fazendo e aonde? Respondeu-lhe Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos 10:00. É bonito esse texto, porque você vê assim Jesus entrando no cotidiano, né? Sem nenhuma reivindicação, sem nenhuma expressão sobrenatural, que depois haveria de acontecer. Mas esse texto dá uma certa força, né, a esse versículo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois vem a história de Natanael. Esses discípulos ficaram muito impressionados, né, e foram falar para Natanael, versículo 45: achamos aquele a quem Moisés se referia. Então tem lá um texto nos livros da lei em que é dito que Deus enviaria o profeta, não um profeta, mas o profeta. E é uma alusão
aquilo que depois vai ser expandido, que além de Deus enviar o profeta, Deus haveria de enviar o rei. E esse rei, em Isaías, é o pai da eternidade. É o menino que nasce, mas já é pai da eternidade. Então tinha toda uma esperança. E os discípulos acharam, achamos esse. Quem é ele? É um Jesus que vem de Nazaré. Agora, Nazaré estava longe de ser um centro de qualquer coisa. Principalmente um centro de conhecimento dos antigos, né, dos livros antigos. Hoje a gente chamaria de o Antigo Testamento, né? Nazaré não seria um lugar da onde brotaria alguém que teria toda essa eloquência, de acordo com Natanael. E Natanael, portanto, devia entender disso, né? Porque senão ele não teria feito essa pergunta. De Nazaré vem alguma coisa boa? A gente lê isso um pouco parecendo que ele foi preconceituoso, né? Mas não, na verdade, não necessariamente preconceituoso. Ele estava sendo prático na sua análise das coisas. Você está dizendo que esse é o Messias, parece que está faltando umas credenciais aqui, né? Depois a gente vai ler esse texto com detalhes, mas é interessante que o primeiro comentário que Jesus faz parece que não tem muito nexo, né? Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. É um elogio. Jesus encontra Natanael elogiando, né? De certa forma, ele está elogiando o quê? A dúvida de Natanael. E quando Natanael se convence, ele não diz rabi que nem os outros. Ele vai dizer, mestre, tu és filho de Deus. Ele começa falando rabi, mas ele fala, você é muito mais do que um rabi qualquer, que de fato a gente não encontraria em Nazaré. Você é filho de Deus, é o rei de Israel. É o profeta e é o rei. É o profeta esperado, é o rei esperado. Então, veja o logos aqui como sendo algo muito, muito intimamente ligado àquelas pessoas que conviveram com Jesus. É, ao mesmo tempo, toda essa força criadora do universo, mas é alguém com quem cada um daqueles discípulos manteve um relacionamento muito pessoal. Né? E a maneira como Jesus convenceu alguns discípulos é bem diferente da maneira como Jesus convenceu outros, né? E a gente vê isso muito bem no livro de João, né? Como é que aqueles primeiros discípulos se convenceram? Passando um dia com Jesus, vendo onde ele morava, o que ele fazia. Como é que Natanael se saiu convencido de Jesus? Porque Jesus diagnosticou o que estava mais profundo no coração de Natanael. A gente não sabe exatamente o que é, porque João se absteve de falar isso. A gente até entende por quê, né? Já que era algo tão particular a Natanael, é mais próprio mesmo que ficasse em abstenção na Bíblia. O que é que estava no coração de Natanael? Mas Jesus capturou exatamente isso. Como é que Jesus convenceu a Tomé, que é outro relato que é particular ao livro do Evangelho de João, né? Trabalhando na dúvida de Tomé. Como é que Jesus convenceu a mulher de Samaria, que foi buscar água e depois saiu correndo, largando os cântaros para trás, né? Como é que ele convenceu? Quando ela falou assim, deixa eu chamar, chama o teu marido, Jesus fala. Ela fala assim, eu não tenho marido. Jesus fala assim, bem disseste que não tens marido, porque já tivesse 5, e esse último aqui nem marido é. Ele pegou no ponto, que era o ponto que criava aquela oscilação na estabilidade interna dela. E ele pegou esse ponto depois de ter dito para ela, eu sou a água viva, quem bebe de mim nunca mais terá sede. Ela ficou de tal maneira alterada com essa conversa, que ela de fato esqueceu da água dela e voltou correndo para a vila dos samaritanos. Esse é o evangelho dos encontros pessoais com Jesus. E quem encontra
com Jesus, sai transformado, ninguém sai igual. Essa é a essência do Evangelho de João. Um outro tema importante aqui do Evangelho é a luz. Veja aí nesse prefácio, né? Que depois de dizer que Jesus é agente participante da criação de Deus, né? Diz o seguinte, que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E daí vai um monte de discussão de luz. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem, não prevaleceram contra ela. Houve um homem, João, que testemunhou a respeito da luz. João não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz. Quer dizer que tem luz e tem verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Tem luz e tem a verdadeira luz. Qual a diferença entre luz e verdadeira luz? O que João quer dizer com isso? Se a gente voltar aos primórdios de Gênesis de novo, veja lá Gênesis, Gênesis 1:14. Gênesis 1:13, né? Diz aqui, houve tarde e manhã o terceiro dia. Aí 1:14 diz assim, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Então tem uma luz aqui sendo criada, mas essa luz sendo criada depois do terceiro dia, é uma luz subordinada a uma luz que é a primeira coisa que acontece no mundo ainda sem forma, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma, vazia, trevas sobre a face do abismo. E aí disse Deus, haja luz e houve luz. Então, primeiro tem essa luz que foi criada, uma primeira luz. E depois, subordinada essa luz, os luzeiros que a gente vai ver no firmamento. Mas tem uma luz primordial. Então, quando o João está falando aqui da verdadeira luz, ele está falando dessa luz primordial. É a primeira etapa da criação de Deus, dessa parte ativa que a gente vê no relato de Gênesis, da parte que vem através de Deus dizendo, a primeira coisa que Deus diz. Deus diz, haja luz e houve luz. Então, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Né? Inclusive, muito já se falou que, João tem umas filosofias meio diferentes. Uma delas lá que é argumentada é que esse tema de luz e trevas, ele aparece em outras discussões filosóficas da época, como a literatura dos essênios. Os essênios ficaram conhecidos porque eles eram um grupo que tinham manuscritos que foram preservados numa gruta do Mar Morto, e são os manuscritos do Mar Morto, que a gente chama comumente, né, os essênios. E depois esse pensamento parabíblico, que frutificava na época que Jesus habitava, sobre essas esferas mais filosóficas do que religiosas da época, né? Gerou algumas filosofias dissidentes, como a gnose, né? Então, o gnosticismo fala do dualismo, né? E a luz e trevas, portanto, seria uma dimensão de dualismo. Na verdade, tudo isso daí é boa conversa para quem não lê a Bíblia, né? Para quem só lê essas coisas e está buscando objeções, porque a noção de luz e trevas, né, e que Deus é a luz e a luz combate as trevas, é uma noção altamente alicerçada
no Antigo Testamento, como a gente vai ver em outro texto seguinte. Mas então essa é a luz. Essa é a luz, é o primeiro elemento da criação. Então, João se refere a Jesus como sendo essa luz, né? E distinguindo, João Batista não era a luz, ele veio para testificar a luz, né? Ele quer dizer com isso que João Batista não era a luz, mas veio para testificar a luz, da luz, né? Porque João Batista não era a verdadeira luz. Como é que um daqueles que é de Jesus não é a luz, se o próprio Jesus disse, vós sois a luz do mundo, né? Em outro texto. Como assim? Né? Porque João Batista estava testificando da verdadeira luz. E que luz nós somos? Se nós somos também luz do mundo, nós somos o reflexo da verdadeira luz. É nesse sentido que nós iluminamos. Nós não somos uma estrela que irradia, nós somos a lua que reflete a irradiação que chega até ela. O que nós refletimos? A luz, a verdadeira luz. Então é por isso que João Batista aqui não era a luz, a despeito dos discípulos serem a luz do mundo, como Jesus vai chamar em outro versículo. De novo, comentando como o tema da luz é um tema muito particular ao Antigo Testamento. A gente leu um texto famoso de Isaías, que fala de Jerusalém, e a gente lembra que muitas vezes quando se fala de Jerusalém no Antigo Testamento, é uma expressão de esperança, expressão messiânica, né, da esperança de Deus verdadeiramente reinar sobre o povo de Israel, e não algum rei humano limitado e eventualmente apóstata que acaba afastando o povo de Deus, né? E essa analogia é posta na forma de luz. Isaías 61, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Está vendo aqui a verdadeira luz? A luz aqui é a glória do Senhor. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações, olha o tema evangelístico aqui já profetizado, as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Então essa é a luz que ela tem, que ela existe, não porque Jerusalém está iluminada e irradiando, mas porque Jerusalém está refletindo uma luz aqui. E essa luz é a glória de Deus. Essa luz, que é a glória de Deus, né, se remete à luz que Deus criou. Que analogia é essa de comparar Jesus, que seria eterno, com algo que foi criação de Deus durante o relato da criação? Que analogia seria essa? Por que comparar Jesus com algo que é criação? Deus disse, haja luz. Qual o valor de reivindicar uma comparação de Jesus a algo que não é além do universo, mas dentro do universo? O valor dessa comparação é toda essa discussão que é muito resumida também em João, nesse texto que diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Deus não é apenas o agente, Ele é participante na sua criação. Essa luz que é representada em Gênesis 1, já antecipa no segundo versículo da Bíblia, no primeiro relato que a gente vê na Bíblia, já
antecipa que Deus não é apenas um observador da sua criação, mas Ele é um participador, Ele é um interventor. Ele vai intervir para que a sua criação chegue ao bom conteúdo final, a um bom termo. Então veja que nesse relato bíblico, né, Jesus aparece, de acordo com o Evangelho de João, quando disse Deus, é a palavra de Deus. E Jesus aparece de novo quando disse que houve luz. É Deus na criação. É Deus entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso que em Hebreus vai se dizer, né, que Jesus é o autor. Tão apropriado dizer que Jesus é o autor, porque Jesus de fato criou tudo. Mas Jesus é o consumador da nossa fé. Jesus tanto criou como vai fazer essa obra criada chegar a um bom termo. É por isso que em alguns textos a gente vai ver, nas cartas de Paulo e também no livro de Apocalipse, né, que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Houve luz no primeiro instante do universo criado. E a verdadeira luz que resplandece nas trevas. Eu só queria fechar fazendo outro comentário interessante. Você abrir agora em João capítulo 17. João capítulo 17 é uma oração que Jesus faz naquele momento da ceia, um pouco antes de Jesus sair para o Getsemane. É o texto que a gente chama de oração sacerdotal, né? Se você olhar no versículo 17, é uma oração de Jesus pelos discípulos. Então, Jesus orando a Deus e pedindo pelo cuidado de Deus e a proteção de Deus aos seus discípulos. Diz lá no 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que palavra é essa que aqui é traduzida como palavra? É o teu logos. O teu logos é a verdade. É isso que está escrito aqui. Agora, essa palavra que está escrita aqui, se você for ler o contexto maior, depois a gente pode fazer isso em casa, é uma antecipação da Bíblia já compilada, né? Essa palavra é a revelação de Deus posta numa maneira escrita. Esses sinais que foram registrados, como diz João. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. A palavra de Deus é Jesus. A palavra é a verdade. E Jesus é a verdade, como ele diz lá em João 14, né? Eu sou o caminho e a verdade. Tem toda uma ligação entre a revelação escrita, a pessoa de Jesus e a verdade, que é ambos. Algum comentário antes de encerrarmos? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua verdade. Tua verdade que ilumina os nossos corações e nos faz iluminados para que nós também possamos refletir a Tua glória neste mundo perdido. Obrigado, Senhor, porque toda a maravilha deste Teu plano é revelada desde o princípio da Tua obra, porque o Senhor nos tem preparado para aquele dia na Tua presença, face a face. Senhor, que nós possamos ser encorajados com essa mensagem de que o Senhor está conosco no nosso cotidiano, que o Senhor é a sabedoria que nos é concedida e que o Senhor é em nossos corações a mensagem da cruz, a excelência da Tua salvação, loucura
para os judeus, escândalo para os gentios, mas é o teu poder e a tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.
shop there. There's a band back there. Hello, hello. Are you our guest preacher? Yes, the guest preacher. Stranger. Welcome. I don't have. Oh, it's good. The preacher. Thought they had 2 or 3. Because there's another distinguished man, man Moreno. I haven't seen before. That's an old joke that we have on the stage. Combine a lot of activities, so the next thing, those so 1 man and 3 women showed up. Wow, 1 minute. They wanted to get married. Yeah. They gotta be careful how you do it. Yes, goes well. Goes well. Well, Norma, you, Ela estava aqui gripada. I would like to have you read who you are. And I prepared that. Right, I tried. But I know him. I know him. That's easy. it's up to you, you feel free to post something like Right. I have I'm leading. right. I have a little wish, like a little pray. I will see, or I can do something. And then we'd like to. Usually the apostolic. Yeah, something like something, just have a prayer or something. I use different ones that are sort of in. Anything is fine. And here, then he reads more verses. Yeah, okay, you put it, 51. yeah, you, whenever you want. I praise the This is language. something David mentioned about 200. That's fine.
speak. We have one neighbor in South Florida who wants to have all of his things here. I do the both, so it's sort of complicated, and we follow the church. But for his case, we put in others we have a Baptist. Depository of some sort. When it's time to start, he meets with them. Because they call it thieves. And we do have the sound here, each one of them, But in if Jeremiah sound, but each one is so similar, that that's future we. Yes, yes. Yes, in September or less ears. We have one that's not here now, but he tried to use it as an emergency sermon. You know, how they go on, it goes too slow. But I'm the kind that likes, you can get my point. Coach Barnes, yes, he was my student. And they also preach an hour. But it's like 5 hours or eternity. Well, oh, I have one other question. Are you a father? Yes. We didn't have a father figure. Doing something else on that. But I have been at the house a day and waiting. Yeah, no. If my sermon, It's just like something.